bom dia, boa noite, né? Eu nunca sei o que dizer nesse sentido, porque o podcast ainda é novo para mim, tá? E eu estou recebendo pessoas muito especiais aqui nesses encontros. E hoje a gente vai receber a Tayana, ela vai se apresentar, tá? Ela foi minha aluna lá atrás, lá nos primórdios, da primeira turma de constelação com bonecos, e hoje ela é uma das professoras convidadas do nível 2 de constelação no Akasha, e ela vai, inclusive, né, trazer no nível 2, né, conceitos dos arquétipos dos planetas, justamente o que a gente vai falar hoje, né, que é sobre astrologia sistêmica. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que a própria Tatá. E aí, bem-vinda, Tá? Obrigada por aceitar meu convite. É um tema que me encanta, porém, eu tenho muita dificuldade com astrologia, né? Eu ainda estou engatinhando nisso. Eu falo isso para todo mundo. Então, obrigada por aceitar o convite, trazer toda essa sua expertise para cá, para a gente falar um pouquinho desse tema que é muito maravilhoso, né? Que me encanta demais, porque assim como em cima, embaixo, e é impressionante quando a gente olha para os aspectos do nosso mapa, dos planetas, a gente faz a correlação com a família, o quanto a gente percebe, cada vez mais eu percebo o quanto o plano encarnacional, e eu não estou falando de karma com relação a isso, né, ele é perfeito em todos os sentidos, né? O quanto estamos na hora certa, no lugar certo, no momento certo, com a família certa, né? Então, o conceito de astrologia já me encantava e a questão da astrologia sistêmica me encanta também muito. E aí é isso, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua trajetória e já dou a palavra para você explicar um pouquinho o que que é astrologia sistêmica, né? Como surge, o que nasce, o que a gente aprende, né? O que a gente transforma com relação a isso. Sim, Carol, eu que te agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, né? Tendo esse bate-papo com você, falando sobre a junção da astrologia com as constelações familiares. E eu me lembro bem quando eu fiz a primeira formação com você, eu queria muito trazer esse olhar para a minha formação como terapeuta. E naquela época eu já trabalhava com astrologia, eu já estudava, mas muito num viés psicológico, assim, digamos, e que na verdade eu via que não trazia muitos, eu nem falo resultados, eu não chegava a fazer com que as pessoas tivessem uma percepção real do que elas realmente são, né? Uhum, É, na maioria das vezes elas não se enxergavam, não conseguiam se ver ali dentro daquele aspecto psicológico, diante da configuração que os arquétipos formavam dentro do mapa delas. E quando eu fui para a astrologia sistêmica, né, a minha cabeça explodiu assim, né? Deu um boom, porque ali eu consegui compreender o porquê que as pessoas não se identificavam psicologicamente com determinados aspectos dentro do seu mapa, né? Fossem ele bons ou ruins. uhum, E isso tem muito a ver com, na verdade, a pessoa não está vivendo a vida dela, né? Mas na maioria das vezes a pessoa está ali emaranhada, vivendo uma repetição, a repetição de uma história sistêmica, né? Então foi um boom, né? Aí eu direcionei e hoje eu trabalho a astrologia sistêmica, digamos assim, é uma das ferramentas que eu utilizo, mas é a ferramenta principal. Porque ali eu vejo a pessoa, se ela não está vivendo o potencial que o mapa dela promete, é sinal de que ela está vivendo a história de outra pessoa, ela não está conectada com ela mesma, ela né? está distanciada da própria essência, né? A própria essência. É bem o tom muito do Constelação do Akasha, né? O se apropriar da essência. E você fala das múltiplas técnicas, né, que a gente tem. Nós terapeutas, a gente gosta de estudar, né? Nós somos bem mercuriais, né? Muito. Mas isso eu observo.
cada terapeuta que eu recebo, né, seja para fazer mentoria, seja para fazer formação, né, ele tem uma peculiaridade e uma facilidade em um olhar específico para determinada coisa. Mesmo que seja, por exemplo, fusionado duas visões, né, a visão da astrologia, que é milenária, a visão sistêmica, que é relativamente nova, se comparado com a astrologia, né, que seja esse seu aspecto. Eu tinha as duas, nenhuma ainda me trazia muita potência, porque a sua potência era, de fato, ter esse olhar misturado, né? Misturado, trazendo uma potência com a outra. E eu observo, de fato, por exemplo, a minha pegada sempre foi DNA, sempre foi família, sempre foi essa história sistêmica, né? É, e aí eu observo que cada pessoa não quero chamar de dom, porque eu acho que a gente tem milhares de dons, né, e ferramentas, mas um caminho que é mais orgânico, vamos dizer assim, aquela coisa assim, eu sempre fiz isso, aquela sensação, nossa, isso é fácil para mim, né, isso é fácil para mim, talvez seja isso que você esteja traduzindo, a hora que cheguei na astrologia sistêmica, a potência se tornou, e muito embora você tenha ferramentas incríveis, né, que você também atua aí, né? Sim, quando eu cheguei na astrologia sistêmica, todo o conjunto começou a fazer sentido, né? É. E aí sabe quando você chega naquele momento que você consegue desenvolver o seu método terapêutico, né? Que é o que diferencia, né, nós terapeutas. Nós adoramos estudar, todo mundo tem, né, suas múltiplas ferramentas, mas o que nos diferencia é a maneira com que a gente conduz o nosso trabalho, né? O olhar que a gente traz ali. E é interessante, Carol, porque até essa questão da habilidade também está no mapa. Ah, eu achei impressionante. A gente tinha programado outra coisa, né? Mas tá vendo quando a gente abre o campo, a gente vai falando de outros tons. É A verdade. Tayana trouxe um dia em aula, né? Que a gente consegue ver dentro do mapa as nossas habilidades, as nossas facilidades e também o que qual é o tipo de pessoa que se atrai pelo nosso trabalho, né? Se a gente tiver, claro, dentro do nosso campo direcionado de, você pode falar melhor, né? Se a gente estiver dentro do nosso direcionamento de vida, a gente consegue, através do olhar da astrologia sistêmica, saber quais são os tipos de clientes, né? Ou tal da persona do mapa, né? Que vai se Persona. conectar com o nosso trabalho. Gente, né? Isso é impressionante. Eu achei isso incrível, tá? Quando você falou em sala de aula isso. É, Carol, porque assim, o nosso mapa, eu vejo ele como ele é a nossa programação, né, dessa vida, e ele é o nosso campo eletromagnético, é o campo energético que nós vibramos, tá? Ah, e aí, né, só contextualizando a questão, né, essa junção da astrologia com a astrologia sistêmica, o que que acontece? Né, a Carol, ela vem com o mapa dela, é a programação dela, é o campo eletromagnético dela, é o que ela atrai do mundo, no mundo, do mundo, e são as pessoas que ela atrai. Mas antes desse mapa ser o da Carol, ele foi um mapa da mãe e do pai dela. E antes, né, desses pais terem o mapa deles, né, o mapa deles foi uma junção do mapa dos pais dele, dos avós da Carol, das bisavós, das tataravós, enfim. O nosso mapa, ele é uma continuidade da história do nosso sistema. Uhum, Então, a partir, né, do mapa da Carol, utilizando, né, a derivação das casas, é possível ler, né, o mapa da mãe da Carol, do pai da Carol, das avós, dos irmãos, mas isso tudo muito pautado em como a Carol internalizou essa mãe, de como ela internalizou esse pai, né? O filtro é é a lua, né? São as emoções. Foi como é a aquele- Carol sentiu essas pessoas emocionalmente,
elas estão ali configuradas dentro do mapa. É bem o que a gente fala do próprio conceito de constelação, né? É a mãe interna, não necessariamente a forma É, como a mãe se manifesta, mas a forma como aquele filho, né? E aí é onde a gente entra no conceito de constelação. Como pode nascer no mesmo ambiente, dos mesmos pais, do mesmo código genético e ter uma peculiaridade muito diferente um do outro, né? São irmãos muito, né? Em termos de caráter, e caráter não estou falando de bom ou mal, tá? Mas valores de vida, a forma como vê a vida, e ciclo social, um irmão às vezes é muito mais expressivo, muito mais expansivo, um é mais retraído, e aí você fala, mas nasceu no mesmo ambiente, na mesma escola, com o mesmo pai, com a mesma mãe, e aí a gente começa a entender que na realidade é a forma como aquele filho tem o pai e a mãe, né? Que não necessariamente é, é o mesmo para o outro irmão. E é claro que, né, a própria perspectiva de que eu sou uma mãe diferente para determinados filhos também, mas quando a gente olha no conceito de constelação, a gente fala como aquele filho tem a visão interna da mãe, né? Que é bem o conceito que você está trazendo com relação a eu olho no mapa como aquela pessoa interiorizou a mãe, que é bem sistêmico. é muito sistêmico, porque não exatamente igual a sua mãe entra lá com um ascendente em touro. Mas aí você vem me falar, não, mas minha mãe é capricorniana. Mas ao fazer a leitura dessa mãe no seu mapa, com certeza é possível de se encontrar aspectos capricornianos muito fortes. Gente, está tudo muito bem alinhado. E aí, por isso eu falo assim, gente, é uma programação, né? Os caras lá de cima são muito gênios, Muito perfeito. É, muito perfeitos nisso, tá? E né, os gatilhos, o desenrolar dessa história é determinado através dos trânsitos e das progressões, que são outros mapas, outras análises que a gente faz como um pano de fundo. Mas daí, dentro da astrologia sistêmica, o mapa é dividido em 12 setores, né? Cada um desses setores fala de uma área na nossa vida. E em cada área dessa, a gente tende a se emaranhar com um determinado parente, né, que vai depender da casa que a gente está olhando, a gente pode entrar ali em dinâmicas de pertencimento, em dinâmicas de equilíbrio, em dinâmicas de hierarquia. Então, com esse olhar, todo o nosso mapa ele se torna sistêmico. uhum, E é claro, ali onde a gente tiver mais planetas, né, mais energia, onde a gente tem o Sol, onde a gente tem a Lua, que são os luminares, né, são os astros principais do nosso mapa. Sol, que é o pai, e é toda a nossa ancestralidade masculina, e a Lua, que é a mãe, e toda a nossa ancestralidade feminina. Onde a gente tem esses luminares, a gente tende a entrar em dinâmicas sistêmicas com esses parentes. uhum, E aí, todo o contexto, né, dos aspectos mais desafiadores, mais fluidos, uma das questões que mais me encanta na astrologia sistêmica é quando as pessoas, né, se permitem ter esse olhar, fazer essa leitura, é que, Carol, elas começam a ter um olhar diferente para a família delas. uhum. Mas isso vale para constelação também. Eu falo que constelação, uma das premissas é trazer empatia, porque a gente passa a olhar o cenário de que os nossos pais também foram crianças, os nossos pais também foram filhos, os nossos pais também passaram por desafios, às vezes estão ali com um aprendizado inacabado na esfera da criança e não consegue tomar o adulto na na totalidade, né? Então, assim, a hora que você me traz essa questão, né, eu falo, isso é constelação pura, né? Pura. São micro constelações que acontecem
né, ao longo da consulta. E eu Porque a acho gente uma está. coisa, Tatá, pergunta assim, não é toda consulta, por exemplo, de uma astrologia sistêmica, que você vai fazer um movimento sistêmico, certo? Ou seja, uma constelação, que você vai abrir um campo. Não, não, Eu vou te falar. não. Mas o campo sistêmico, Carol, eu sinto que o campo sistêmico se abre, porque às vezes você traz, nem que você traz a informação, mas você permite com que a pessoa interprete aquela informação de uma maneira diferente que transforma ali alguma coisa nela, alguma ficha cai. E ali ela já está constelando. Eu tenho observado isso muito, que por muitas vezes a própria tomada de consciência, quando eu tô ali no papo sistêmico com a pessoa, numa mentoria sistêmica, no papo sistêmico, aquilo já liberou. E que nem sempre uma intervenção com bonecos, uma intervenção na água é necessária, porque, e a própria Sophie Herlinger falou isso muito no congresso que eu fui, da questão de que nem se, ultimamente as constelações, os movimentos, eles estão acontecendo tão rápidos que a própria tomada de consciência já reconfigura o sistema de uma forma tão profunda que você não precisa ficar abrindo mais constelação, constelação. Sim, a intervenção é necessária por muitas vezes, né? Com bonecos. Mas eu percebo que a tomada de consciência, ela é tão poderosa que você não precisa de um movimento na alma, você mesmo já fez esse movimento quando você toma consciência. E isso é uma terapia adulta, né? Um movimento maduro, quando você não precisa mais de alguém, ou seja, do terapeuta. É claro, tá precisando da Tayana interpretar o mapa de forma sistêmica, trazendo uma visão sistêmica para tomada de consciência, mas que você não depende mais da pessoa fazer um movimento ali, né? A Exato. expectativa do movimento, calma, vou fazer uma constelação, tudo vai melhorar, e a gente transfere a responsabilidade. A hora que a gente traz esse movimento de, vamos interpretar o mapa, trazer a consciência, a pessoa se reconfigura sozinha, é você entregar ouro em pó. Por quê? Porque você está ali entregando, veja, o movimento está com você, a potência é maduro, é um movimento maduro, de enxergar o outro como adulto, que é uma Uma- das 5 ordens do amor, da ajuda, né? Em enxergar o nosso cliente como adulto capaz de fazer algo de bom com aquilo que a gente está entregando, né? Foi só é, um hiato aqui do que você estava falando, da e, reconfiguração. Carol, e esse conhecimento chegou para mim no momento em que eu já não tinha mais os meus avós. Ai, como eu queria ter eles para, gente, para saber da história. A gente não tem essa curiosidade de sentar com nossos pais e saber como eles eram antes da gente. Uhum. A gente não quer saber disso, a gente acha que a vida começou ali, a partir do momento que a gente nasceu. E pronto, e aí a gente se perde É o tal na do nossa. arrogante, né? A gente se esquece que a gente É, tem muito pouco dos nossos pais, na realidade. Se for pensar, minha mãe nasceu em 53, eu nasci em 85. De 53 a 85, eu não tenho os meus pais. Por mais que minha mãe conte como foi a história dela, eu não tenho. Eu nunca vou saber, na verdade, qual foi a dor e a beleza até eu nascer da vida dela, né? Quais são as potências e quais foram os desafios. Tudo bem, tudo que ela me conta dentro de uma visão interna do que eram os pais dela e do que foi a realidade dela. sim, e até porque o que a gente vê dentro da astrologia sistêmica é que essa parte que a gente não sabe impacta a nossa vida profundamente. Tá tudo lá, gente, nada passa. E quando a gente Nada. é na mãe, é que a gente percebe isso, né? Por quê? Porque o que que eu estou inserindo na Flora? A Flora tem hoje, vai fazer 6 meses, semana que vem. O que eu estou inserindo na Flora? A minha visão de mundo. E o que que construiu a minha visão de mundo? O que eu recebi dos meus pais, o que eu recebi das minhas experiências. E quando eu falo as minhas experiências, isso diz respeito a outras vidas, né? A gente tem um aspecto lá no mapa que fala sobre as outras vidas. Eu não sei se na astrologia sistêmica é o nó do sul também,
dentro das que eu É estudo, todo um mapa, Carol. as outras E, vidas. e aí é um conflito que eu tenho também. É um conflito que eu tenho, porque a gente está falando ali da tataravó ou está falando de mim? Entende? Uhum, Porque o quanto aquilo está impactando na minha vida hoje, será que foi ela, mas será que, né, não era eu em outras vidas? isso eu falo muito no Constelação do Akasha, nível um, né? Que a gente pode ser descendente de nós mesmos. E por muitas vezes, se você for olhar uma constelação tradicional, jamais vai aceitar esse contexto de que a gente reencarnou no mesmo sistema, né? Apesar de que eu tenho visto Sophie falar de vidas passadas, de vidas paralelas, já num outro movimento de constelação. Mas se você for pensar lá na época do Bert, ele jamais ia aceitar esse contexto de que a gente reencarnou no mesmo sistema, por exemplo, e de que a gente pode ser ancestral de nós mesmos, né? Já. E aí o É, emaranhado é profundo, né? sim, total. E aí é que eu viajo. E aí eu começo a viajar, porque quando você pega mapas que você olha assim, não existe mapa ruim, gente, não existe mapa ruim, tá? Mas tem mapa assim que você pega assim, meu Deus. E aí você vê que a pessoa superou todos os desafios ali, sabe? Ela viveu a potência, né? O lado positivo dos arquétipos ali. E não é que não tenha tido dificuldades, mas a questão é a maturidade, que é outra coisa que a gente não consegue ver na astrologia. Qual é a idade daquela alma Uhum, que tá, né, que encarnou ali com aquele propósito de vida? E com qual maturidade ela vai encarar os desafios que a vida está trazendo? uhum, Porque por muitas vezes, Carol, eu tenho um sentimento também de alguns mapas em que a sensação que me dá é que parece que é um ciclo sistêmico que está se encerrando. E eu percebo isso quando eu vejo que as pessoas vão parando de ter filhos. uhum, Sabe? Quando chega ali, não tive filho, minha irmã não teve, tarará, tarará. Mas isso não por acaso também, né? Aí você vê que aquela família, aquele sistema, trouxe muitos desafios com relação ao maternário e tal. Então, ali seria um ciclo, como um final de um ciclo, como para permitir que uma nova. Eu nem sei se eu posso dizer uma nova fase, né? Porque não vai ter mais descendentes para dar continuidade àquela história, né? uhum. Mas isso é algo também que eu tenho percebido. E assim, né, eu coloco dessa maneira aqui, assim, né, dentro do meu ponto de vista, Sim, uma visão muito pessoal sua dentro daquilo que você pessoal. aprendeu nos seus atendimentos. Tem muita coisa que eu trago que eu não aprendi nem em livros, nem em cursos, que foi na experimentação. E a gente se fortalece dentro da experimentação. É, um movimento que a gente observa. A Mas família, então, e ainda não aí vou deixar, porque minha família tem muitos descendentes. A Flora é a sétima. é a sétima, né, Carol? E outra, agora até me perdi aqui, que esse aspecto, isso é tão profundo, né? Você sentir que está finalizando ali fechando um ciclo, né? Como se Mas fechasse um ciclo, mas ninguém vai levar para frente aquela história, né? é assim, eu vou trazer talvez uma visão que possa te clarear um pouco mais a questão dos anéis sistêmicos. Você Hum, observa que esse ciclo sistêmico está se encerrando, existe uma carga muito grande ou é um sistema que não conseguiu amadurecer, por exemplo, né? Porque se a gente olha a questão dos anéis sistêmicos, a gente tem 5 anéis sistêmicos, os mestres que estão me trazendo o Constelação da Caixa me falam de 7 anéis sistêmicos, eu já sei os 6, falta um ainda para eu
receber de pacote informacional. O primeiro que eles consideram como anel sistêmico é o pré-encarnacional, né? Aquela parte que a gente passa antes de entrar na matrix da mãe, né? Antes de começar a gestação espiritual. E talvez o outro seja, aqui numa conjectura, a próprio legado de outras vidas, né? O que a gente carrega de outras vidas. Mas é conjectura, ninguém me trouxe ainda isso, tá? Mas Aham. se a gente for pensar nos 5 anéis sistêmicos, né? A gente tem como eu entrei na vida, gestação e parto, criança e adolescente, o segundo anel, adulto, né? E o que que é o legado? É o último anel. Então a gente tem o anel do compartilhar, então eu cheguei no adulto, agora me sobra e eu consigo compartilhar, isso não estou falando só de financeiro, né? Me sobra em conhecimento, me sobra em financeiro, eu posso compartilhar, me sobra em energia, eu posso doar, me sobra em tempo, eu posso doar. Eu cheguei no compartilhar, no momento onde eu entro na visão de todos somos um e existe algo muito maior do que o meu contexto aqui como indivíduo. E aí o último é o deixei o legado, né? O deixar o legado. E o que que é o deixar o legado, se não os próprios descendentes? Então, talvez a minha percepção é que talvez o sistema ele não tenha chegado num nível de maturidade ou de consciência a ponto de deixar um legado. Então, eu falo isso muito quando a gente fala de constelações empresariais, né? Por exemplo, a empresa chegou no adulto, fez grandes riquezas, não sei o que e tal. Aí o dono morreu, acabou a empresa. Ela chegou no adulto. Ela não deixou um legado. Aí você vê a Apple. O cara morreu faz muito tempo, Steve Jobs. E ela continua ali deixando um legado. Independente da gente entrar em sensos de ética, etc. Então, talvez, e aqui só deixando uma percepção, talvez o sistema, né, não tenha tido força para avançar nos próximos anéis. Faz sentido, pode ser. Porque né, dentro desse contexto, o que eu observo são, né, aspectos desafiadores nesse setor, realmente, aspectos difíceis, né, nessa relação com o maternar, com o criar, com conseguir sustentar, né, a questão do medo da escassez, enfim, são várias nuances que chegam aí dentro desse contexto e que provavelmente pode não ter tido a força para amadurecer, né? Porque o que que faz a gente E aí chega aquela geração e já está tão traumatizada, esse é até um dos aspectos que eu já trouxe para você, né? Que eu estou tentando formular comigo mesmo, mas é até um desses aspectos em que parece que a pessoa chega ali e fala: eu não vou nem me atrever a viver isso aqui, porque é como se eles. É a lealdade sistêmica mesmo. Eles não deram conta, eu não vou dar. Uhum. Né? Ali a pessoa está tão emaranhada com as dores e com tudo que veio antes que ela se fecha ali, né? A pessoa não vai ter filhos, a pessoa não vai se relacionar. E aí a questão é que ela se fecha para tudo. Porque quando a gente se fecha para o relacionamento, a gente também se fecha para a prosperidade, né? Quando a gente se fecha para o co-criar, a gente não se conecta, a gente está se sentenciando a não se conectar com a nossa essência. É com o fluxo da vida, né? Porque não necessariamente a gente precisa materializar um filho, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas projetos, né? Prosperar, uma série de coisas, tá ligada a essa energia do filho, né? Do filho. E aí é que tá. E aí, no mapa de nascimento, esse setor da nossa vida, que é a casa 5 que fala, né, da nossa criatividade, é uma casa, no meu olhar, é a casa da nossa felicidade, porque ali a gente cria, a gente cocria, a gente descobre o que a gente gosta de fazer, o que nos dá prazer e a gente faz.
Então ali está tudo que deixa a gente feliz, em conexão com o divino. É a casa do sol, é a casa onde o sol brilha. E o sol dentro do mapa, ele é a nossa essência. Então, quando você bloqueia essa casa, cara, né, você interrompeu o fluxo da vida. Uhum. Então, está muito mais atrelada a esse contexto de realmente não ter forças, né, o Carol? De não ter força para adultecer. Sim. Tá, tá, acho Mas que aí que a gente, algo aí para você olhar. Desculpa, eu te interrompi. mas é aí que a gente também entra numa parte muito linda que eu acredito muito que o mapa a gente vem para transcender ele, a gente vem para superar esses desafios. Então, a partir do momento que a pessoa olha aquilo ali e, entende, essas dores não são minhas, eu não tenho por que carregar ela mais. E se libera, ela pode fazer diferente. E eu gosto muito de imaginar cada setor do nosso mapa como sendo uma casa com vários cômodos, Carol. E que ali os nossos antepassados, eles já abriram algumas portas. Uhum. Então a gente tem que entrar naquele setor e entrar nas portas que já foram abertas, porque está aberto. É muito fluido, é muito fácil para a gente. É aquilo que é mais fácil para gente, né? Que eles já Está abriram. no DNA, gente, está no sangue. É o que eu falo assim, quando eu fiz dei o primeiro curso, eu conto isso para todo mundo, né? Quando eu abri a primeira formação de constelação, eu saía da aula e eu detestava a sensação. Detestava, não sei se você sabe disso, mas eu detestava, meu Deus, eu não me sinto capaz, não sei o quê, tá, ficava com aquela sensação ruim. E aí, com o tempo, né, as pessoas começaram a me trazer feedbacks bons, porque você é muito didática, porque você traz uma visão mais fluídica das coisas, não sei o que, eu falei, mas de onde veio isso, né? Porque Eu não me vejo assim. eu sou uma boa, de repente, sou uma boa professora, né? Eu não estudei para ensinar, para lecionar, como estruturar uma aula, né? Ou dar o tom de uma aula. E aí eu parei e falei, eu venho de um sistema de professores. Eles sabem fazer isso, entende? Eles sabem fazer isso, mas aí a dor e a delícia de vir num sistema de professores também, né? Porque aí depois eu comecei a entender várias lealdades. Ao passo que eu deixei o campo dos professores me tomarem, eu percebi que eu tinha vários emaranhados também, que eu não me permitia crescer como professor. E acho que ainda tenho um aspecto disso. Mas é isso, a porta estava aberta, eu só peguei, né? Eu só entrei no cômodo. E aí aquilo é fácil, aquilo tá na minha alma, aquilo tá no meu DNA, tá no meu inconsciente, né? Tá fluídico. Exato, exato. E aí, quando você pega um mapa e você vê isso, e a pessoa fala, não, não, eu não falo em público, eu até tive a oportunidade de dar aula, mas eu não consegui. Você vê que tem algo errado ali. Ela está emaranhada com alguma questão, né? Com alguma questão ali que foi mal vivenciada por esses antepassados. E aí também, por outro lado, também entra a nossa resistência para o novo, Uhum. não é? Abrir uma nova porta exige que a gente coloque mais energia ali. Mas às vezes aquilo ali é um potencial tão gritante no mapa da pessoa, mas a pessoa não vai, ela tem medo. É isso, Ela tem medo, ela não se acha capaz e tá lá, olha isso, tá escrito aqui, ó, você nasceu para isso e a pessoa, não, eu não consigo. eu tinha muito medo, tá? Eu tinha medo de dar aula, eu tinha medo de gravar um vídeo para o Instagram, eu tinha medo de. Aí eu era a exposição como um todo, me colocar e se apropriar desse lugar, por exemplo, tá aqui gravando um vídeo com você. Ele não imaginava para mim lá atrás, assim, sabe? Completamente fora do contexto. E eu sei que eu tenho uma concentração ali, agora eu não sei como é que é para astrologia sistêmica, eu tenho uma concentração de planetas ali na casa de Gêmeos, né? Na casa de comunicação, né? Em Então, escorpião. mas aí foi isso. A hora que eu falei, é por isso que eu sei fazer, né? Da onde eu aprendi, eu sei fazer. Por quê? Porque eles já fizeram.
Meu avô era professor, meu Ca- pai é hoje é chamado de professor, né? Meu pai está aposentado, mas até hoje é chamado de professor. Minha mãe foi professora, entende? Eu venho de um lugar de professor. É. E aí você trouxe o seu exemplo, eu vou pegar então. Uhum. Você tem a casa 3 ali, que é o da comunicação, que é o, né, fala do ensinar, do lecionar, da facilidade com o comércio. E ali, qual é o arquétipo que abre aquela casa? É escorpião. Então, ali já diz também que tem alguns traumas, algumas questões ali que precisam ser liberadas, que precisam ser liberadas para que você tome o poder. Porque onde a gente tem escorpião, onde a gente tem Plutão no nosso mapa, ali a gente tem o poder. Plutão é o nosso poder dentro do nosso mapa. Só que para a gente acessar ele, a gente tem que E fundo. matar pai, matar mãe, né? Matar irmão, matar, matar. Eu trouxe aqui matar, gente, mas eu gosto muito de uma passagem do Evangelho, que é quando, eu não me lembro exatamente, mas Jesus diz, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? A espada que corta, né? Separa o pai do filho, o filho da mãe, né? E é isso, gente, o que Jesus queria dizer, que para a gente conseguir ser a gente mesmo, a gente tem que matar de nós essas dores que são dos nossos pais, que são dos nossos irmãos, que são dos nossos avós, bisavós. Que na construção Joel também fala isso, né? Mata pai, né? A limpeza é mata pai, mata mãe. Vamos matar pai, vamos matar mãe, gente. que a constelação a gente fala do olhar inocente, né? Que a gente olha ainda com um senso muito romantizado dos nossos pais, a gente tem uma visão clara. E aí por isso que a gente não consegue romper às vezes, porque a gente tem aquela coisa pai-herói, mãe-herói. Ou a gente tem uma visão Nossa, muito ruim deles, né? Quando a gente está cheio deles, cheio de amor, a gente tem essa visão clara. Ok, eu tô cheio deles, aí eu é. posso ir, né? Eu não preciso ficar ali na lealdade e tal. E aí a gente está nessa visão inocente, a gente fica ali esperando algo ainda, né? Ou repetindo, ou querendo encher de orgulho, ou querendo ser visto, ou querendo agradar, né? Que é a visão da criança. A visão da criança. Você trouxe aqui né, algo muito importante que para mim é muito difícil quando eu pego um mapa em que a pessoa está com essa visão romantizada. Eu não consigo andar. O Eu não consigo romântico andar no mapa, porque a pessoa está na família de Margarida, aquela família perfeita. processado, Oriana. A gente processado, Oriana, todo mundo, uma geração inteira, que é o porta-retrato, né? Mas assim, eu falo para todos os meus clientes e para os meus alunos também. É muito mais difícil a gente trabalhar pai e mãe idealizados do que Uhum. pai e mãe monstros. Total. Né? Porque quando Muito a mais. pessoa chega com meu pai é ruim, me abandonou, minha mãe é horrorosa, manipuladora, falou, ih, legal. Facilmente a gente constrói uma visão clara, clara sobre aquilo, né? Nem ir para o ideal, né? Romantizado e tal. Agora, o romantizado, como é que se desconstrói uma visão de Walt Disney que a pessoa tem ali, né? É muito difícil e É, desafiador, né? Porque a é, pessoa não quer abandonar esse olhar inocente e é por isso que não vai para a vida. não vai. E E aí tá tá ali tudo no bem. mapa essa tendência a idealizar o pai herói, a mãe herói. No mapa a gente também consegue ver isso, uma tendência à idealização ou não? Olha, eu observo um pouco, em parte, essa tendência, onde entra muitos signos fixos, né? Os signos fixos muito forte, né? Ali a pessoa né, fica ali segurando aquele padrão, Saturno forte, a lealdade, né? Saturno está muito em lealdade com os avós. É, e a gente tem as casas o eixo da comunicação, casa 3, casa 9.
Se eu rodo o mapa, né, tanto na visão do dono do mapa, que entra aqui, a casa 3 a casa 9 dele, mas se eu pego o pai e a mãe dele, a casa 11 e a casa 6 são a casa 3 e a casa 9 dele. Então, a nossa casa 3, casa 9, casa 6 e casa 11 são eixos que nos permitem, é, digamos assim, transcender o nosso sistema. Uhum, Porque são os eixos que falam do nosso mental, né? E o nosso mental, antes dele ser nosso, ele vem muito pautado na maneira que a nossa mãe pensava, nos ideais que o nosso pai tinha em relação à vida e dos nossos avós, dos nossos bisavós, tá tudo ali. Então isso está muito forte aqui. Então, quando esse eixo é fixo, a pessoa fica, né, fica muito mais difícil da pessoa transcender, sabe? Sair ali, pensar um pouquinho diferente do que o sistema dela pensava, uhum, enxergar diferente, viver coisas diferentes. Eu tenho esse olhar, eu vejo esses eixos como sendo, sabe, o caminho para se desemaranhar, digamos assim. E vem pelo mental, né, gente? Pela busca. Busca do conhecimento, busca do autoconhecimento. É isso que nos permite. E quando você fala, quando a pessoa chega traumatizada com pai e mãe, é uma maravilha. Porque o que que elas querem? Quando você pega um mapa sistêmico e aí você mostra para ela lá, ó, isso que você viveu é uma pontinha do que a sua mãe e do que o seu pai passaram antes, do que os seus bisavós passaram antes. Então a pessoa já fica assim, tipo, né, até com vergonha. uhum, Caraca, diante disso que eles passaram, não subestimando a dor aqui de maneira alguma, mas é que a gente não cai de paraquedas dentro de uma família, gente. A gente está ali dentro de um contexto. E se está difícil, eu acho que um dos caminhos, hoje a constelação mostra e tudo está mostrando, é olhar para o passado, é tentar entender o que que se passou com a nossa ancestralidade para a gente estar aqui, né, vivendo ainda, acolhendo essa dor, né, mergulhada nesses traumas ainda, né? uhum. Sensacional. A gente vê que tudo nos leva, né, para o mesmo. É perfeito. Porque aí, quando você me fala tudo isso, eu lembro do Joel falando, né, como a entrada do espírito. E aí a gente vai unindo uma coisa para outra e a gente percebe, nossa, é perfeito, né? A entrada no sistema solar, que é o impresso do mapa, né? A entrada do Um nosso chá mineral. da malha sistêmica, do corpo humeral, né? Toda essa formação e que eu vou te falar, foi muito lindo a gravidez, porque eu vi isso acontecendo com a minha clarividência, eu vi toda a estrutura da flora sendo acoplada nela com o passar dos meses. A partir do quinto mês eu parei de ver, não sei por quê, mas eu vi bem no comecinho, assim, tudo acontecendo, os chakras sendo acoplados e a própria percepção de que eu estava com conteúdo informacional que não era, apesar de estar dentro de mim, não é meu, porque ela traz, né, potências, desafios de outras existências que não necessariamente viveu comigo. Foi impressionante, assim, eu ver o acoplar da E, né? estrutura. Hã? Você vivenciar isso tudo na prática, né, Carol? A gente se fortalece através da experimentação, né? E eu falo assim, eu falo, mas por trás de uma vida sempre tem uma mãe disponível, mas a gente só percebe o quanto a gente está disponível quando a gente está grávida ali, quando a gente está de fato. Então, por exemplo, eu ressignifiquei muito a relação, a visão de mãe, do arquétipo mãe, a visão com relação à minha mãe, toda a história de ter vindo depois da laqueadura. Esse é um desafio que dá para a gente ver no mapa. Eu vim depois da laqueadura. Dá, dá para ver. Olha, nossa.
Carol, dá para a gente trazer muitas temáticas aqui. Veja só, né? Quando eu vou ler a casa assim, a mãe da Carol, né? Vou pegar o mapa da Carol para ver a mãe dela. A casa de filhos da sua mãe é sua casa 2. Uhum, A sua casa 2 que fala de talentos, valores, né? Que a Carol traz, do senso da Carol de autoestima, que é isso que nos permite fazer troca. Por isso que essa casa 2 é a casa do dinheiro. uhum, Porque ali, se eu tenho meu senso de valor, eu consigo me posicionar e fazer trocas, né? Eu consigo cobrar, eu consigo receber. Isso é a Vênus. É o equilíbrio, é o dar e o receber. Tá. Só que antes dessa casa ser a casa vou falar aqui de dinheiro, tá? uhum, Foi a casa 5 de filhos, né? Aquela casa que eu falei, a casa da felicidade da mãe da Carol. Então, a depender de como essa mãe viveu um maternar, se ela quis ter filhos, se filhos foi difícil, se filhos foi um problema para ela, se o filho atrapalhou ela na questão da carreira, ou se essa casa 5 ela fala sobre os nossos namoros. A casa 5 na verdade, ela fala dos nossos amores. Na casa 7 onde a gente casa, a casa 7 é uma casa de contratos, gente, aham, tá? Então, na casa 5 a gente encontra o amor, né? E aí a gente vai fazer um contrato lá. Então, tá bom, vamos casar? Vamos colocar no papel? É ali. Mas é ali, nessa casa 7 não tá o amor. O amor tá ali, nessa casa 5. Então, dependendo de como essa mãe viveu esse universo dela, que vem, que é uma história que vem muito antes da gente nascer, isso impregna o nosso senso de autoestima, o nosso senso de autovalor, né? A nossa capacidade de se relacionar bem, de fazer trocas saudáveis, de receber, de dar, né? De atrair dinheiro, porque a Vênus é magnética. Mas aí, respondendo sua pergunta, sim, Carol, dependendo de como está esse setor, essa casa, dos posicionamentos, o planeta, os aspectos do planeta regente, dá para a gente fazer uma leitura de como essa mãe vivenciou os assuntos dessa casa, uhum, né? Posicionamentos como Saturno, como Plutão, né? Já dá um indício ali de dificuldades de engravidar, restrições no relacionamento, mas enfim, né? A gente tem que ler o contexto do mapa como um todo, mas ali a gente já lê. E aí a questão do filho, né? O filho não é temporão, né? Nem é o filho temporão, na realidade, a gente é uma escadinha, né? Eu não sou temporona. né? Era para não vir. O que que acontece? Nessa casa 5 eu faço uma leitura geralzona de como essa mãe vivenciou o maternar. Só que eu consigo derivar ela e ler filhos por filho. Eu vou lá, primeiro filho tá aqui, segundo tá aqui, terceiro tá aqui, e Ah, ali se abre uma nova história. aí você faria isso através do mapa da minha mãe, não necessariamente no meu mapa. No seu mapa, não precisa do mapa da sua mãe. Entendi. É, a astrologia sistêmica ela vem para estourar uma bolha mesmo, né? O Carol, ela vem para mostrar que está tudo conectado. Não, mas A esse movimento astrologia, é um movimento eu até. da astrologia, né? Que o Joel deixa ele também fala isso, que a gente pode vencer os arquétipos da nossa família, do nosso mapa. A astrologia sistêmica ela também fala sobre isso, né? É um movimento para frente da astrologia, né? Porque se você for pegar uma astrologia mais clássica, fala que às vezes não dá muito para romper, né? Que é isso, ponto. Mas e aí que a conta não fecha. A astrologia, a conta não fecha, porque eu tô vendo lá, você é uma comunicadora, você é uma comunicadora, e você não fala, você não se expõe, você não. Como assim? A pessoa não está vivendo aquilo. Alguma coisa aconteceu ali. E a astrologia sistêmica, ela vem mostrando que tá tudo conectado. E na verdade, eu ainda
eu acho que a astrologia ainda tem mais para ensinar a gente. Ainda tem muita coisa ali que talvez a gente não consiga perceber ainda. Uhum. É, porque no meu ver tá tudo ali. E o Joel agora ele traz um mapa, ele chama de mapa da beleza, que é o que ele canalizou aí junto com o John Dee, no qual não tem aspecto. O mapa não tem aspectos, não tem quadratura, não tem oposição, não tem trígono. Ou seja, você é livre, você vive todos os É uma, departamentos, você flui é no uma mapa. É uma visão bem quântica que o mapa ele é moldável, né? Que você pode é a mesma coisa quando você Exato. vai fazer vou tentar fazer esse paralelo, vamos ver se funciona. Você vai fazer uma terapia de ambientes sem encerrar aquela casa naquele baguá rígido, já entender que aquilo pode dar uma rotacionada, etc. E é assim que eu vejo a sala cinza do nível 2. O que que eu vejo? Eu vejo e é por isso que a Tayana vai ensinar, tá, gente? Porque ela tem muito mais propriedade para falar do que eu. A gente tem que saber as nossas limitações. Eu sou boa em outras áreas. E aí é assim, ó, o que eu vejo a roda astrológica no chão, sem casa, sem signo, quer dizer, as casas delimitadas, mas sem assim, SA1, SA2, SA3. Tem as 12 áreas ali, mas sem ser uma estrutura rígida e os planetas em cima flutuando. É assim que eu vejo a sala cinza. E aí é entender que a gente pode também trabalhar aquilo que está preso no mapa e também fazer esse movimento mais fluídico do mapa da pessoa. Total, porque o que são os aspectos? Os aspectos fluidos, eles até permitem girar o mapa, mas as quadraturas e as oposições, não. Você não vai, enquanto você não resolve aquilo ali, você tá travado, você não vai para outra área. E a vida de ciclo em ciclo, através dos trânsitos e das progressões, ela vai estar te lembrando da oposição, vai estar te lembrando da quadratura. Ei, olha para isso aqui. Ei, vamos resolver isso, vamos resolver. E quando a gente olha para isso, a vida flui, sabe? Flui. É um alívio, né? Parece que a vida, a energia, é o fluxo do amor, né? Você se espalha ali. Então eu acredito muito nisso. É uma programação, gente, é uma programação ali e a gente entendendo o jogo, né? A gente entendendo as regras ali, para onde a gente tem que olhar, a gente transcende, a gente pode transcender. É a própria estrutura da Matrix, né? Tipo, ó, há um tempo atrás a gente não conseguia sair do programa da Matrix, né? Do reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Agora a gente já tá cheio de furo. Algumas pessoas já entenderam o game, né? Já. Tá aqui não há. Pensaram. E aí eu entendo que a espiritualidade está nos levando, né? A espiritualidade ligada ao autoconhecimento, porque primeiro que eu não acredito em espiritualidade sem autoconhecimento. Não acredito nisso, mas enfim. Acredito que as terapias, né, essa visão quântica, etc., vem trazendo algo novo para a gente ir rompendo, acessando essa conexão com a essência, né, essa conexão com a alma, né, transcendendo mesmo alguns aspectos para a gente viver uma boa vida na tridimensionalidade. Porque a gente não pode esquecer Tridimensionalidade. que a gente está aqui, né? Nós estamos aqui por algum motivo. É, isso é Saturno. Esse é Saturno. Ele não nos deixa esquecer que a gente está aqui. E se a gente está aqui, a gente veio para viver as coisas de Saturno, ou seja, para aprender É isso. todos. E isso é tão mágico que eu gosto muito de trazer exemplos de pessoas que transcenderam seus mapas, né?
Chico Xavier. O mapa dele é desafiador. A gente sabe da história de vida dele, ficou órfão, teve uma madrasta muito difícil. Não foi fácil para ele, mas o que que ele fez do mapa dele? Né? Ele pegou o limão e fez uma limonada. É isso que eu falo. Você não dá para a gente ver a idade da alma que está ali. Sim, sim. É. Vivenciando né? E tudo o que ele viveu, ele deixou para a gente como exemplo. Um super. Assim como Jesus, né? Aí a gente vai lá, né? No nosso exemplo maior, assim como Jesus, tudo que ele viveu ficou de exemplo para a gente. Uhum. É o legado. É o legado. É um legado. Essa é a força da pessoa talvez eu quisesse entender um pouco mais de astrologia sistêmica justamente para eu entender essa força do legado. Porque eu percebo que um dos meus caminhos é justamente eu já tenho feito isso um pouco, né? Mas desenvolver o potencial da missão a tal ponto de deixar um legado, das pessoas que estão comigo deixarem um legado. Faz sentido o que eu tô falando? Ou tá muito louco? Faz de De deixar, levar a né? pessoa No até sentido esse, de levar a pessoa até esse anel, entende? De conduzir, auxiliar, claro que não, nada, não faço nada sozinha, e nem sou eu que faço, na realidade, né? Eu dou as ferramentas para que a pessoa faça os movimentos. Mas conduzir a pessoa até esse anel da força da continuidade. Que lindo isso. Faz sentido. Faz sentido. E aí, é essa portinha nova que você está abrindo, Carol. E você sabe que Né? E que todos nós internamente, no fundo, internamente a gente tem algo ali muito genuíno que a gente quer fazer, que a gente quer realizar. é a essência, que é a essência. Essência é o nosso sol. É a essência E, misturado com as malhas, né? Porque, sim, tem o mapa que é o indivíduo, mas, por exemplo, eu tenho a plena certeza de que o meu sistema me trouxe até aqui. Eu tenho consciência sobre isso, que as dores do meu sistema, que a minha inquietude com determinadas coisas, né? Desde pequeno, meu pai sempre falou: você é ovelhinha desgarrada do sistema familiar, porque você veio a vida a passeio, você veio a vida para o social. Então ele já falou também que eu tinha eu tinha eu era uma pedrinha ali, né, no sapato e que me trouxe essa inconformidade e que eu quis olhar para minha família de uma outra forma, né? Então eu tenho a plena certeza de que o meu mapa, claro, agora você dizendo que meu sistema está ali no mapa, me trouxe até aqui. E eu ia te trazer isso. Uma vez eu fiz alguns cursos de astrologia, a gente vinha conversando isso antes de começar a gravar, que eu não consigo ainda muito bem entender, né? Que não entra na minha cabeça, tem um bloqueio. Uma vez uma professora de astrologia de um dos muitos cursos, ela olhou o meu mapa natal e aí ela falou, eu não sei em que aspecto, não sei se foi ali a casa 8. Ela falou, você vai trazer algo novo ao mundo, algo revolucionário ao mundo, né? E aí eu falei, onde você estava indo isso aqui que eu não estou entendendo? E agora conversando com você, me lembrei disso, dessa conversa, de que ela falou que eu ia trazer uma nova ferramenta ou algo, algo novo ao mundo, através das minhas. mas então, perceba, você lembrou disso agora. Ah, mas lá, o que que você sentiu quando ela te disse isso? Não me lembro. Nada a ver. Pode ser. Provavelmente você deve ter pensado, nada a ver, como assim? Né? Eu não me vejo. Sim. É. E é aí, gente, que entra a questão. O potencial tá lá. O potencial tá no nosso mapa. E por isso, conhecer o nosso mapa, conhecer as nossas habilidades, por mais que ali no momento não faça sentido, é muito importante.
Porque se está ali é porque existe. Se a gente não está vivendo aquilo, se a gente não está sentindo aquilo em algum contexto da nossa vida, a gente está se limitando, a gente está olhando para algo, para alguém Uhum. dentro do nosso sistema. A gente está olhando para o passado. É, é bem a E constelação. tem pessoas que vivem uma vida inteira sem despertar esse potencial, Carol. Muito. Tem a... Gente, tem aquele livro. Ai, eu não estou vendo ele. Mas é um que você leu, que eu lembro que você indicou ele. Depois eu vi você indicando ele no Instagram. É um que ele traz. E que a mulher é mais ou menos assim, ela fala que bom, as ideias nascem de um campo informacional e, digamos assim, é inspirado pela espiritualidade. Então, o tempo todo é como se eles tivessem ideias, né, de trabalhos, de canalizações para se materializar na matéria. Então, Aham. isso passa por você. Se você não pega aquela ideia Vai e para outra toma posse, vai para outra pessoa que está na frequência também. Lembrou do livro? Eu acho que é mais ou menos essa ideia do livro. mas eu me lembrei agora disso. Se a gente não pega a oportunidade, né, da ideia, vai para outra pessoa. Isso, né? É exatamente isso. O tempo todo as informações estão chegando. E se a gente está preparado, aquilo vai chegar e a gente vai pegar. Peraí, isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu vou fazer. E aqui eu não tô trazendo coisas grandiosas né, de canalizar um trabalho, eu estou trazendo coisas simples da nossa realidade mesmo também, do nosso dia a dia, entendeu? Das vezes a gente não se achar capaz de pequenas coisas. Mas, por exemplo, no momento eu achei que eu desse conta, tá? Primeiro que assim, eu comecei a canalizar sem saber que eu estava canalizando. Então, eu acho que isso talvez tenha sido uma jogada do plano espiritual, do tipo assim, vamos dar em doses homeopáticas? Para ela não entender, para ela achar que ela tá brincando com duas ferramentas, deixa ela aí. Aí a coisa foi acontecendo. E aí eu demorei um tempo, acho que eu demorei uns 2 anos para entender que de fato eu estava fazendo algo que era novo. E Mas ali você já tinha. eu demorei muito tempo para ter coragem de falar, entendeu? De falar para as pessoas, ó, eu estou trazendo isso, é uma coisa revolucionária, é uma coisa nova, é diferente. Demorei muito tempo. Eu me apropriei disso exatamente agora, acho que em 2024. Mas ali, Carol, você já tinha abraçado o seu propósito, você já estava vivendo de constelação, Já, já. você estava totalmente nesse campo. Você soltou, você soltou. Todos os medos da materialidade, ó, eu vou viver disso. E quem precisava canalizar, eu falo assim, a gente precisa trazer né, algo maior e ir para um próximo nível. Vamos lá, vamos levar para as pessoas. Chegou na Carol, vem cá, que eu tô vivendo isso todos os dias da minha vida, toda hora. É verdade. Mas a questão de trazer, eu tô fazendo constelação de outras vidas, tem uma estrutura multidimensional, tem família cósmica, eu demorei para, eu tinha receio, medo de julgamento, assim, eu tinha uns receios. Aí eu comecei a ter essa força de apropriação agora. É, mas você falando, ó, bem interessante, porque, ó, presta atenção, você, desde o seu primeiro curso, um novo olhar. É. Você já trazia um olhar diferente ali, Eu tenho certeza que a absoluta. constelação clássica não trazia ainda. Eu nunca fiz uma constelação clássica, tá? Hoje eu posso falar com convicção, nunca fiz. Mesmo quando eu fazia daquele formato clássico em grupo, formava um grupo, vi uma pessoa, entrava as pessoas para representar. Eu nunca fiz. Eu sempre tive uma visão de, vamos colocar um floral, vamos colocar uma aromaterapia, vamos colocar uma pessoa para representar um anjo, sabe? Então, assim, eu sempre. Hoje eu tenho certeza disso, mas antes eu falava, não, eu venho de uma formação bem clássica, não tem nada de espiritual, entende? Apesar de eu ter tido, hoje eu posso falar abertamente, eu tive algumas manifestações espirituais dentro de constelação em grupo.
De ter certeza que não era o campo informacional que estava falando, que era uma entidade ali, sabe? Teve uma pessoa que entrou, toma cuidado com o que você tá mexendo, menina. Apontou o dedo para mim e falou, toma cuidado com o que você... Eu falei, meu, isso aqui não é o campo informacional. Isso aqui é uma manifestação espiritual, certeza. Só que na época eu não tinha coragem de falar, Uhum. entendeu? De que sim, através... Porque o que que um... É que a gente fugiu agora totalmente, né, do tema, né? Mas o que que faz com que um obsessor esteja ali, se não um ponto de baixa frequência, um ponto de dor? E quem vai falar que as nossas repetições de padrão não atrai isso? É, e- exatamente, Carol. Aí você vai, né, para outras esferas, porque a gente também sabe que, por vezes, uma constelação não resolve os nossos problemas. E, por vezes, a temática, a nossa problemática, já não está ali só na esfera sistêmica, né? Já está na esfera espiritual, já está, né, no DNA volátil, já passou de geração em geração, já está lá no DNA. Pois é, E aí a gente vai entrando em outras esferas. sim, exatamente. E até assim, na quinta-feira você me trouxe uma coisa dos contratos dos meus antepassados, né? E você viu no Sim, mapa. E que eu estava fazendo uma constelação aqui ao vivo para as alunas, né, minha, que eu falei da questão contratual do meu tatarabisa, agora eu não lembro, né? E aí você falou, tá aqui no seu mapa, aqui eu tô vendo. Achei. essa Saturno traz isso muito forte no mapa. E é engraçado que Essa eu questão. sei, eu sei dessa história há muitos anos, e eu só olhei para ela agora. Mas por que que você olhou para ela agora? Por quê? Porque o Sol está iluminando essa área. Dos Outra questão, gente. A Bom, o questão nosso mapa, do é isso, do trânsito que estava acontecendo para geral, é isso? isso, o Sol. Outra coisa que eu tenho observado é, bom, a gente tem um mapa lá com os desafios, com as facilidades, enfim, com tudo. O programinha tá lá. Só que a gente não vive esse programa de uma vez. A gente vive ao longo da vida, ao longo do setênio, Saturno, ao longo dos trânsitos de Plutão, Urano, esses transgeracionais que ficam mais tempo na nossa casa e é ali que a gente tem que colocar nossa atenção. Mas, enfim, eles marcam acontecimentos importantes. Mas aí o que que acontece ao longo do ano? Gente, ao longo do ano, o sol, ele fica um mês iluminando uma casa. Ele tá ali, ele entra, pensa, é você entrar dentro de da casa ali, da sua casa 2 de dinheiro e a luz está acesa. E de repente você conseguir enxergar tudo que está te atrapalhando e tudo que pode te potencializar ali dentro daquela casa. Então, no momento em que o sol está iluminando aquela área, é um momento ideal para você trabalhar aquele arquétipo, para você trabalhar as questões sistêmicas ali, as questões espirituais. Uhum, O sol, a gente tem que olhar para o sol. Ele é a nossa luz, ele é o nosso guia. uhum. E aí, nesse dia, o que estava acontecendo? Uma lua nova, Ah, é verdade. né? Nesse setor. Uma lua nova, só uma lua nova. Pois é. É interessantíssimo, é impressionante. Assim, a hora que você falou, tá aqui no mapa, já tô vendo aqui o mapa, eu falei, olha, como pode, né? Como é perfeito. Tá? Tive um processo de depuração muito profundo depois desse movimento que a gente fez na quinta-feira, no Constelação do Akasha comigo. Né? Contei para os alunos, eu tive uma crise de ansiedade, eu estava limpando, eu estava com uma catarse muito forte. E muito especial porque a gente está trabalhando escorpião, né? A gente está com o mês aí do Sol em escorpião, que é justamente o setor do nosso mapa onde fala que ali a gente tem que largar a mão de algo.
ali a gente tem que deixar ir, ali a gente tem que morrer e renascer novamente, literalmente, para poder resgatar o nosso poder. Então, costuma ser né, a época do ano, digamos assim, mais tensa, eu acho, né? Não é à toa que a gente tem aí o Dia dos Mortos, o Dia Aham. das Bruxas, o Halloween, né? Tudo dentro dessa temática escorpiana. Ô, tá, e aí eu acho que para a gente fechar, porque senão vai ficar muito longo, né? Porque se me deixar, eu fico falando com você sobre esse tema um tempão. A gente vai indo, vai indo. É porque vai abrindo, né? A própria constelação, o movimento sistêmico vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e a gente vai querendo mais disso. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, esse vai ser talvez um podcast que as pessoas vão assistir bastante, entendeu? Porque a gente vai querendo mais, eu quero falar mais, você quer falar mais, e provavelmente as pessoas vão querer escutar mais. Mas aí, como, para a gente fechar, como funciona o movimento sistêmico através da astrologia? Você coloca os planetas, as pessoas para representar os bonecos para representar os planetas, ou você coloca, de fato, a família, como a gente vê numa constelação? É claro que não é clássica, nunca vai ser, né? Ou depende, você vai sentindo o campo, o que é que você vai colocar. Tudo depende, porque a constelação por si só já é assim, né? A gente vai sentindo quais são os representantes que a gente vai colocar. Mas aí na astrologia sistêmica você também você coloca o arquétipo dos planetas ou não? Como é isso? Como é feito isso na prática? Assim, é claro que não é para você dar uma aula nesse sentido, né? É só para a gente entender o contexto. Sim, eu coloco o representante dos planetas, dos planetas ou do planeta em questão. O que Uhum, que acontece, né? Vamos lá, né? Se eu vejo um aspecto muito tenso ali, representando algum assassinato ou um abuso. E tem muitas questões da nossa história, do nosso passado, que a gente não sabe. E outra questão que acontece muito, gente, é que essas questões viravam segredo de família. E isso no mapa sistêmico a gente também consegue ver. Segredo. Sabe aquela. Normalmente é uma situação muito traumática ou é algo que a família poderia se sentir muito envergonhada. uhum, Então, ó, aconteceu aqui, ninguém fala mais nisso, ninguém fala mais nessa pessoa, ninguém fala mais nesse. E vira literalmente um segredo. No mapa dá para ver isso. Mas o aspecto tá lá e tentando trazer essa consciência para a pessoa. E a pessoa, não, mas não tenho conhecimento de nada disso na minha família. E aí é um aspecto que você vê que já está reverberando na saúde da pessoa. uhum, Tá reverberando na saúde, a pessoa já está trazendo para o físico, porque isso a gente também consegue ver pela sistêmica. Aí eu coloco o representante daquele aspecto, um Marte quadrando Plutão. O que que foi aqui? Foi um assassinato? Foi um estupro? E eu coloco o representante. E aí, dependendo da casa que isso está acontecendo, dá para saber até com qual pessoa, com qual parente aquilo ali pode, né? Quais os parentes envolvidos ali dentro daquela temática. uhum, Então, eu coloco isso no campo, faço tipo um recorte. entendi. Aí é que eu falei com você que eu entro muito no sentir e vai muito na hora, né? Ou eu faço com boneco, ou eu coloco na água. Eu sinto a pessoa, eu sinto, né? Tento, é do sentir na hora. Mas é Constelação basicamente tem isso, é saber. sentido, né? Não tem jeito. Constelação é puro sentido. A gente precisa esquecer os contextos para constelação, não tem jeito, né? E às vezes você entra até falando, eu vou constelar e acaba nem constelando, né, Carol? A própria tomada de consciência, né? Tem, Eu tenho uma aula prática dentro de constelação nível um que eu fiz a prática porque precisava mostrar para os alunos, mas a própria conversa sistêmica já tinha resolvido. Eu não precisaria abrir o campo, né? Então também tem essa, né? O quanto mobilizou ali a própria elaboração, né? Para o trazer de consciência. é. E, e é dessa maneira que eu faço, eu vou sentindo e entendendo como que aquele aspecto está reverberando na vida da pessoa naquele momento. Uhum.
Porque se ela vem até você, é porque o bicho tá pegando. É, ninguém chega Não, ninguém chega para não. me conhecer. Hum. Chega num processo desafiador. Quem vem, pode falar que é curiosidade, é o que for, não. Alguma coisa ali tá pegando, tá sentindo alguma questão. Então, né, e tem muita coisa no mapa, tem muita história que a gente não sabe, não vai saber. Os planetas com os trânsitos mais lentos, eles mostram pessoas mais antigas do sistema, mais velhas? Saturno, sim. Porque os trânsitos mais lentos é Plutão, é, São os transgeracionais, né? O Plutão, Urano e Netuno. Esses planetas dentro da sistêmica, eles mostram aspectos que estão, né, reverberando de geração em geração, há muito tempo na família, tá? há muito tempo na família. E o Saturno entra, o Saturno ele representa em si os avós, Ah, os é? mais velhos, os antigos, avós e bisavós, né? Algumas linhas, né, falam, veem Saturno como pai. Mas na sistêmica, a gente tem sempre dois representantes para o pai. Um que é o regente da casa do pai, né? Tipo, se você tem a sua casa 4 abrindo em Áries, eu vou ler o seu mapa, eu vou ler o seu pai dentro do seu mapa olhando para Marte, que é o planeta que rege essa casa. Então, vou ter o Marte e vou ter o Sol, que fala do pai e que fala de todo esse masculino da família, Uhum, né? E alguns usam Saturno. Mas, enfim, os planetas mais lentos, eles nos trazem a percepção de acontecimentos transgeracionais, que entendi. ainda estão reverberando hoje. Entendi. E Saturno tem uma pegada de tradição familiar, as tradições, Total, é o jeitão familiar, como você fala, é o jeitão familiar. a tradição que nada mais é repetição de. Com tudo que tem direito. É, os dons, né, tem a repetição de padrão, de que a gente não vai para o novo, porque a gente está ali na tradição, É, né? E tem as tradições que nos conectam com a essência da nossa família, que também é uma potência, porque nem tudo foi dor, né? A nossa família tem não, sabedoria, tem conhecimento, tem, né, muita memória ancestral de dons, de habilidades, como eu falei dos próprios professores, né? Então nem tudo foi ruim. não, total, total. Mas ali, igual aí um Saturno retrógrado. Aí, voltando no eixo, quando você me perguntou se, né, tem padrões no mapa que indicam que a pessoa tende a ficar mais ali naquela ilusão da família, né, da família doriana. Um Saturno nesse eixo, casa 3, casa 9, retrógrado, ele está dizendo ali, ei, vamos mudar essa maneira de pensar. Vamos quebrar essas crenças, tá? E dar abertura para viver o novo. Eu acho que eu tenho Mas Saturno, aí o Saturno ele traz os dois viés. Aonde a gente tem Saturno, bom, um Saturno bem aspectado, ele diz ali, ó, aqui você é um especialista. Outra temática importante, gente, aonde a gente tem Saturno é onde a gente é especialista. desligou minha luz. Estejam memórias boas ou ruins ali, que a gente tenha que romper, ali a gente se torna especialista. Então, ele pode trazer, né, a leitura de, olha, aqui o seu sistema se especializou e ele faz isso muito bem. Vá lá, dá continuidade, Tá? honre isso. E do contrário, é um setor que o nosso sistema, meu, vem penando, Saturno retrógrado, o sistema vem penando para conseguir estruturar aquela casa. E a gente vem, né, com essa herança linda, maravilhosa, mas de tanto, digamos assim, errar e acertar, errar, né, cair, levantar, cair, levantar, a gente se torna especialista naquele assunto. Por isso, onde a gente tem Saturno, também é um indicativo de profissão, Uhum. porque chega um momento na vida que a gente tira aquilo ali de letra. Meu Saturno tá lá na comunicação, na casa 3. Gente, porque nada cai de graça no nosso colo, né? Para o nosso sistema ter se desenvolvido dentro desse aspecto da comunicação,
do lecionar e coisa e tal, eles tiveram muito trabalho. Saturno é o quê, gente? É trabalho, é disciplina, é repetição, é compromisso, é seriedade, Cobrança. é cobrança. Né? Por isso que todo mundo fala do próprio retorno de Saturno, todo mundo tem medo, né? Porque ele vem cobrar. Oi, tá alinhado ou não tá alinhado? É, e aqui, ó, vamos lá. Você teve a oportunidade, né, de brincar, de viajar, de sair, de estudar, de trabalhar, de namorar bastante. E agora, o que que você quer fazer da sua vida? É a própria virada Vamos para a crescer? sociedade, né? É. O adultecer da O constelação. adultecer. É a respiração mercurial, né? É no momento em que o espírito encarna. E aí o jogo começa. Eu acho que a gente precisa fazer mais vezes esses encontros, porque tem assunto, tá vendo? Eu quis encerrar e a gente, a gente quer continuar falando, né? Eu acho que a gente precisa Verdade, Carol. falar muito, muito, muito longo. É, a gente marca. Vamos deixar as pessoas que assistirem falar se querem mais ou se não quer, porque dependendo de como for, a gente vem fazendo encontros com temáticas, por exemplo. Hoje a gente vai abrir o sol, a gente abrir E a luz, mais curtos também, né? Mais focados, curtos, para as pessoas poderem, mas né, lembra. consumir ali. É, Então tá bom, legal. amor. Obrigada. Eu vou subir hoje mesmo, já para publicar hoje mesmo. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito rico, pelo menos para mim foi muito rico. Vamos ver, né, Que agra... as pessoas. E é isso. Daqui saíram muitos projetos também, né? As pessoas não sabem nos bastidores. A gente já nasceu muitos projetos, tem coisas novas para vir. Aguardem no local. Projetos nascendo aí. Eu que agradeço, Carol. É sempre bom, é sempre muito rico a gente fazer essa troca, porque a gente, né, são áreas, não vou falar que são áreas diferentes, porque se para mim não tá diferente, para mim se complementam, tá tudo ali junto, misturado, mas o olhar do outro sempre enriquece muito, né, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de entender, Com certeza. enfim. Obrigada. Estou à disposição. Beijo, meu amor. Até mais. Até em breve.